Boa noite. Vamos iniciar agora a apresentação do trabalho sobre primeiro as políticas educacionais e principais acontecimentos no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso ele foi o presidente do Brasil nos anos de 1995 até 1998. Um resumão básico do que aconteceu no governo foi que o Brasil estava em uma crise financeira, advinda de outros governos anteriores, né? Então houve um controle da inflação no plano real, redução dos gastos públicos, ele privatizou diversas empresas estatais, como exemplo a Vale do Rio Doce foi privatizada nessa época. Então, a reforma do Estado, neoliberalismo, ou seja, o Estado mínimo, e a criação de políticas como Bolsa Escola, Vale Gás e Bolsa Alimentação. Então, no ano de 1995, o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, o mesmo foi marcado pela sua posse, né? Então, o ex-ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, que ele era ministro do governo Itamar Franco, governo anterior a ele foi eleito e tomou posse no ano de 1995. Ele deu continuidade ao Plano Real, né, que o Plano Real, ele na verdade ele foi homologado no ano de 1995, né, com Fernando Henrique Cardoso. Ele criou o Plano Real no governo Itamar Franco e o Plano Real prosseguiu no governo dele. Da continuidade do Plano Real, deu-se início à criação do Bloco Econômico Mercosul. O Brasil não tinha bloco econômico, então o Mercosul ele é o bloco econômico dos países da América do Sul, né? Então a Argentina, o Chile, Paraguai e afins, ambos juntos em parcerias comerciais. Desse início, o primeiro programa educacional foi o Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que proporcionou os investimentos da educação serem diretamente nas escolas. A criação do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? E antes não havia uma pasta ligada diretamente à educação e cultura, então por isso criou-se o MEC, que está até os dias de hoje. E o Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID, né? Que proporcionou e proporciona até hoje os alunos das escolas, os alunos da licenciatura do curso superior a terem a oportunidade de participar, estar dentro da sala de aula e aprender na prática, agregando muito ao ensino no Brasil, né? Porque o aluno, o acadêmico, ele já aprenderia dentro da escola a realidade como ser um bom. Em 1996, o governo foi marcado pela privatização das empresas estatais, né? Alguma Vale do Rio Doce, dentre outras. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi votada e aprovada nessa época, idealizada também pelo Fernando Henrique Cardoso. A Lei de Diretrizes e Bases de Educação 93/94/96, tal qual a primeira foi no ano de 1961, né, que foi quando ela foi criada. A segunda no ano de 1971, ela foi modificada, e no ano de 1996 a mesma também foi modificada, né? O Plano Nacional de Educação, PNE, se iniciou nessa época, neste ano, né? No ano de 1996. O Programa da Erradicação do Trabalho Infantil, mesmo foi muito importante para a educação, afinal garantia que a criança tinha o direito de estar na escola, o dever dela é estar na escola, não estar trabalhando. E o Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA, proporcionando às pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo certo, estudarem no programa estudarem após, né, no Programa de Educação de Jovens e Adultos, o EJA.
No ano de 1997, o penúltimo ano do Fernando Henrique Cardoso, o mesmo lançou a lei para aprovar a reeleição no Brasil, ou seja, para que ele pudesse ser eleito novamente à presidência. E foi aprovado, então ele poderia se candidatar novamente à presidência do Brasil. É o Programa Nacional de Avaliação da Educação Básica, o Prova Brasil. O Prova Brasil era para ver se a educação estava indo bem, se as crianças realmente estavam aprendendo o conteúdo. Então ele lançou esse programa. A crise asiática afeta a economia e desvaloriza o real. Então o real havia conseguido controlar a inflação brasileira e veio a crise asiática e a inflação novamente foi afetada e novamente o país estava em crise. E a criação do Bolsa Escola para famílias de baixa renda. As crianças de baixa renda que frequentassem a escola normalmente sem faltas e com as vacinas em dia e afins, elas teriam direito a receber o Bolsa Escola para que ajudasse no complemento da renda da família. De 1998, o último ano do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, houve a aprovação do Fundef, o Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental, garantindo um maior investimento ao ensino fundamental brasileiro. A criação do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. O PNLD, ele garantia os livros no Brasil, os livros didáticos nas escolas públicas de forma gratuita, ou seja, os livros que antes eram pagos, eles não são mais pagos, os alunos terão acesso ao livro. E a aprovação da reforma da Previdência, fechou o mandato do Fernando Henrique Cardoso, foi um dos principais acontecimentos do Brasil naquela época. E Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1998, ele foi reeleito presidente do Brasil. Nota-se que o governo de Fernando Henrique Cardoso foi um dos primeiros governos no Brasil a se preocupar com a educação pública, em reduzir a taxa do analfabetismo no Brasil através do EJA. Ele mesmo aumentou o número, a quantidade de crianças e adolescentes dentro das escolas, garantindo a erradicação do trabalho infantil. Afinal, as crianças, proibindo o trabalho infantil, as crianças de trabalhar e obrigando os pais a manter os filhos na escola, ajudou no desenvolvimento da educação no Brasil nessa época. E o aumento também dos investimentos da educação no Brasil. E então, após o 1998, o Fernando Henrique Cardoso teve um segundo mandato, que tal qual foi explicado na aula pelos outros colegas.